uma média entrou aí. Então, o que eu tava falando... Aí. Mas não foi culpa minha, não. Eu tinha aberto ela no outro, só que é como se ninguém tivesse entrado. Aí o Volpato falou comigo, eu fechei tudo para abrir de novo. Beleza, então. Vou continuar aqui. Desculpa aí que esse negócio lidando com isso aí, depois pedir umas aulas ao Volpato aí para ver como funciona melhor, né? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Diga. Tu tinha passado ali a captação superficial, né? Eu acho que era o nome, não lembro. Captação. Pode Depois ser. tem a captação. Né? Depois tem a captação subterrânea que tu não chegou a passar. Eu vi o slide, mas não. Isso. O assunto, no caso. É porque, na real, como tá vindo esses feriados aí e teve esse negócio, né? Aí eu tentei passar um pouco rápido nela quando acabar a parte mais importante. Aí eu sei que tá meio devagar. Entendi. A gente se adaptar a isso, mas uma hora eu volto. Provavelmente se conseguir o assunto todinho. Mas eu devo voltar nela. Aqui a gente já vai para essa parte adutora. Desculpa aí mais uma vez, né? Depois eu vou pedir uma dica ao Volpato para ver se a gente melhora esse negócio aí. Bom, agora a gente veio para a parte que importa realmente, que é a parte de dimensionamento dessas estruturas. O dimensionamento é tudo que a gente viu em hidráulica, assim, dessas adutoras. A gente vai estar usando muito a equação da continuidade aí, então, conservação da massa, né, A1 vezes V1. Então, a gente tem área em metro quadrado, velocidade em metros por segundo, a gente vai ter nossa vazão lá em metro cúbico por segundo. O que essa figura aí está dizendo para vocês é o quê? Para uma mesma quantidade de vazão, a mesma vazão está passando em V1 e V2. A única forma disso acontecer, sendo que as dimensões são diferentes, né, é que algo tem que variar. E o que é que está variando aqui? Se a área 1 é maior que a área 2, a velocidade em 1 tem que ser menor que a velocidade em 2. Quer dizer que a velocidade em 2 tem que ser muito mais alta para passar a mesma vazão que está passando em A1. Então, isso é a equação da continuidade, né? A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2. A massa está se conservando aí no nosso sisteminha. E vai ser uma das equações básicas que a gente vai estar utilizando aí em qualquer dimensionamento, né? Na parte hidráulica é fundamental. Tinha um jeito que não tinha mais aula, professor. Deixa lá, né? Depois qualquer coisa pega o... Agora que... Diga. Não, o link estava dando problema, era por causa do horário? Não entendi também, não. Eu abri, só que ninguém deixava entrar. Não entendi o que foi que houve. Eu estava conectado, mas ninguém entrava. Não entendi o que houve. Estranho. Bom, e entrega o exercício, viu, Samir? Fique vacilando aí que você vai para a faca, viu? Entrega o exercício certinho. Bom, essa aqui é nossa equação de Bernoulli, né? Aquela equação da conservação de energia. Então, o que ela está dizendo aí para vocês é que a energia se conserva. O que é que acontece aqui? Como é que a minha energia vai se conservar, né? A gente está entrando aqui com nossa água e ela está passando pela nossa tubulação, o que ele está dizendo é que em um sistema ideal, a energia que eu tenho nesse ponto 1 seria igual a que a gente tem nesse ponto 2. Mas o que é que acontece quando a água está passando pela tubulação da gente? Parte da energia está se dissipando em forma de calor. Então, a única forma da gente ter conservação de energia em um sistema desses é que tem uma parcela que a gente está perdendo. Essa parcela que a gente está perdendo é a nossa perda de carga lá. Aquele ΔH ali no fim é a nossa perda de carga que a gente tem nos nossos sistemas. E aí ele é considerado na equação da conservação de energia, a nossa equação de Bernoulli, né? Que ela deriva para tudo na hidráulica da gente e acaba entrando nessa equação de Bernoulli aí, da equação de energia. Bom, beleza. Vocês percebem que tem o ΔH lá do lado direito, né? O que é que vocês diriam aí para eu fornecer energia para o meu sistema? A minha altura manométrica, ela entraria de qual lado? Do lado esquerdo ou do lado direito? Vocês conseguem ver? O que essa equação de Bernoulli está dizendo para vocês? Sim, mas eu não consegui entender essa pergunta. Pode repetir, professor? Para conservar energia, eu estou dizendo que a energia que eu tenho nesse ponto 1 aqui, deixa eu voltar. A energia que eu tenho no ponto 1 é igual à energia que eu tenho no ponto 2. O que ele mais ou menos nesse sentido, entende? Só que a água se deslocou de 1 para 2, a água se chocou com as paredes desse tubo, entre elas mesmas,
e você perde energia em forma de calor. Parte do calor está se dissipando. Nisso, esse calor que você está perdendo, ele é o que está lá reduzindo a sua pressão no sistema, que é aquela perda de carga, aquele ΔH ou HF que vocês veem em hidráulica 1, fenômenos, hidráulica 2, aquela equação da perda de carga. É a energia que a gente está perdendo devido ao movimento da nossa água na nossa tubulação. Então, se eu perdi pressão, quer dizer que ele está baixando o nível lá da tubulação, né? À medida que está perdendo pressão ali. Beleza. Se eu tenho a altura manométrica como um acréscimo de energia para meu sistema, ela seria um acréscimo nessa parte 1 aqui da equação, né? Nesse lado esquerdo da igualdade, entende? Se eu acrescentar aqui a altura manométrica, vamos dizer, é o a mais que eu estou dando lá para ele igualar onde eu deseje lá do lado 2. Então, quando considerar tudo... No caso, o Z1 ali vai ser sempre a parte mais alta do meu sistema. Não. Não? Só nesse caso. Não. Imagine que Z1 é a parte mais baixa. E aqui eu quero... entendi. Para Z2 lá, para outro ponto lá que eu desejo levar. Então, como eu não consigo fazer a água subir, eu acrescento desse lado esquerdo a altura manométrica, entende? Tá. E aí ela vai se compensar, essa altura manométrica, com o outro lado da equação. Então, quando você está inserindo um sistema de bombeamento, você está inserindo a altura manométrica desse lado esquerdo aí, desse equacionamento, vamos dizer. Algo nesse sentido aí. A gente vai ver mais para frente. É interessante ver essa equação de Bernoulli dessa forma, eu acho. Bom, aqui, conduto livre, a gente já viu por gravidade, e esse forçado. O interessante de ver essa parte do conduto forçado é isso. A gente tem lá essa parte de Bernoulli, Z1, P1 sobre gama, e V1 ao quadrado sobre 2G. O nível que ele vai chegar lá do outro lado, ó, é onde está aquela nossa P2 sobre gama, tá vendo? E nisso a gente tem aquela perda de carga ali. Aquela perda de carga lá do nosso sistema é o que vai estar que ela vai chegar em outro ponto. A gente vai estar perdendo energia à medida que a água vai estar se deslocando lá. Bom, eu já falei disso, conduto forçado, a pressão diferente da atmosférica. Vou adiantar aqui para a gente não se ater muito a ele não, e para a parte que tem algum cálculo aqui. Bom, aí aqui vem as outras partes que a gente já viu em hidráulica 1, equação universal da perda de carga, ou essa equação de Darcy-Weisbach. Então, ela assume essa forma. Esse ΔH, eu às vezes chamo de HF, é igual a o fator de rugosidade vezes o comprimento da tubulação, né, sobre o diâmetro, vezes velocidade ao quadrado sobre 2G. Então, aqui a gente vai ter o nosso perda de carga em função aí dessas variáveis. A gente vai trabalhar um pouquinho cada uma delas. O F, ele vai ser em função daquele nosso número de Reynolds, né? Então, tem o número de Reynolds e a relação entre a rugosidade da tubulação e o diâmetro. Então, com isso, a gente obtém o F, esse fator de rugosidade, e essas outras relações, comprimento de tubulação, diâmetro, tudo valor conhecido, assim, é bem simples de obter. Em hidráulica 2, a gente trabalha muito isso, eu acho. E aqui, a gente tem outra equação muito interessante, uma equação empírica de Darcy, ou de Haas-Williams. Essa equação é muito boa, por quê, né? Porque ela funciona muito bem para diâmetros acima de 50 milímetros. E essa é a realidade do nosso sistema de abastecimento de água. O diâmetro mínimo de um sistema de abastecimento de água que você vai ter na rede lá é 50 milímetros. Então, essa equação de Haas-Williams, ela se aplica a todo o nosso sistema. E ela é muito boa porque desse coeficiente C que vocês estão vendo aí no denominador, ele é o coeficiente de rugosidade de Haas-Williams e ele é muito mais fácil de calibrar quando a gente utiliza um determinado modelo do que esse valor F da equação universal. É muito mais fácil a gente obter um valor condizente com o nosso sistema ao calibrar o C de Haas-Williams do que o F. É muito mais fácil, né? Por isso que essa equação é muito utilizada, essa de Haas-Williams aqui, e normalmente os engenheiros vão usar muito esse sistema de abastecimento de água. Outro aspecto conhecido para vocês, perda de carga localizada em sistema de distribuição de água, que a sua rede é muito grande comparado às peças que tem. Essa perda de carga localizada é desprezível aqui. Mas quando a gente pegou hidráulica 2, quem não pegou vai pegar. Em sistemas de recalque, em sistemas elevatórios, a gente tem muitas peças para uma tubulação muito pequena. Então, para muitas peças, uma tubulação pequena, essa perda de carga localizada, às vezes, é igual à perda de carga distribuída.
Então, isso intervém na altura manométrica que a gente tem que calcular para uma bomba. Por isso que é muito importante essas perdas de carga localizadas aí, principalmente quando a gente está tratando de sistemas elevatórios. Bom, a gente tem lá o método de comprimentos equivalentes. Eu não vou ficar falando aqui porque é mais um pouco rápido, viu? Porque é mais para quem não vê mesmo essa parte, quem não pegou ainda. Mas tem o método de comprimentos equivalentes. Ele nada mais é do que atribuir um determinado que vai causar aquela mesma perda de carga localizada a uma determinada peça. Então, a gente consegue tratar tudo como se fosse uma perda de carga distribuída, substituindo o comprimento que ele dá para uma determinada peça que vai causar a mesma perda de carga, no caso dessa localizada do slide anterior. Então, ele, através dessa equação, ele consegue obter lá um determinado comprimento que vai perda de carga em função do diâmetro. Aí, normalmente, você tem uma relação de um valor vezes o diâmetro da tubulação e a gente consegue obter lá um determinado L equivalente que vai causar a mesma perda de carga. Aí a gente já substitui direto o L da tubulação mais os outros somatórios dos L's equivalentes para cada peça e assim a gente sai com a perda de carga total. Quando a gente pega hidráulica 2 lá, a gente vê que quando se trata desses sistemas, é importante a perda de carga total, né? Tem perda de carga distribuída, localizada, e a perda de carga total, somatório das duas lá. Bom, e aqui vem o nosso outro conhecido, o diagrama de Moody. Eu vou passar um exercício rápido ali para vocês verem o funcionamento dele. O diagrama de Moody aqui é para a gente identificar o nosso fator de rugosidade da equação universal. A gente consegue identificar ele facilmente. Esse eixo horizontal aí, ele tem um número de Reynolds, dado em notação científica, né? Se vocês perceberem ali, na parte de baixo, 10 ao cubo quer dizer que é 1000, né? 10 à quarta, 10.000, 10 à quinta, lá 100.000, 10 à sexta, 1 milhão. Beleza. Às vezes a gente vai conseguir um número de Reynolds bastante alto e essa parte de baixo que vai basear vocês para localizar ele no eixo. A gente vai ligar o número que a gente obter desse número de Reynolds com esse eixo da direita, que tem a rugosidade relativa, esse E sobre D, ó. E sobre D é a rugosidade da tubulação dividido pelo diâmetro dela. Quando a gente ligar o número de Reynolds com uma dessas curvas, o ponto onde cair, a gente liga à esquerda e esse valor que vocês vão ter vai ser o valor do fator de rugosidade. Então, vai ser o nosso fator de rugosidade do sisteminha da gente. Beleza. Aí tem um exercício. Eu vou passar um pouco rápido aqui que eu fiz. Vocês dizem se está ok, se a gente tem que melhorar alguma coisa, mas acaba que é um pouco rápido a forma, esse formato que está aqui, né? Ainda estou me adaptando a esse negócio aqui, mas vamos ver lá. A gente tem esse exercício aí, tem 550 milímetros, 3.700 metros, 400 litros por segundo que ela está transportando, a rugosidade é aquela ali de 0,0055 metros, e ele pede para determinar a velocidade média e a perda de carga do sistema. Quando vocês estiverem dimensionando a adutora, vai ser basicamente isso. A gente vai ter trechos de grande extensão, tubulações de grandes diâmetros, vazões um pouco elevadas. A gente vai conhecer as características do sistema e a gente vai ter que identificar a perda de carga nele, né? Para verificar se ele vai chegar onde a gente deseja lá. Então, a gente tem uma situação dessa. Aqui, a primeira coisa é usar a equação da continuidade, que é igual a vezes V, né? Para conduto circular, a área πd ao quadrado dividido por 4, vezes a velocidade. Quando a gente, nesse caso que ele deu a vazão, 400 litros por segundo, essa vazão 400 litros por segundo, ela dá entrada nessa equação em metro cúbico por segundo, né? Que é a mesma coisa que 0,4 metro cúbico por segundo. A gente só tem que dividir por 1000 aqui para obter metro cúbico por segundo. Quando eu pego esse V, eu quero obter a velocidade, né? O 4 passa multiplicando o V em cima, o Q em cima, fica 4Q, e o πd ao quadrado passa dividindo por outro lado da igualdade. V é igual a 4Q dividido por πd ao quadrado. Quando a gente obtém isso, vai ter esses valores, 4 vezes 0,4, né? E a gente obtém a velocidade em metro por segundo. Nesse caso, deu 1,68, né? O E sobre D, a rugosidade relativa ali. Então, a gente vai ter aquele valor de... os dois têm que estar na mesma unidade. Isso aqui que é o importante, viu? Então, essa rugosidade relativa ali, ou vocês colocam ele em metro por metro ou em milímetro por milímetro. Eles têm que estar na mesma unidade porque é um adimensional, né?
A dimensional a gente já tratou. Como dividindo uma unidade por outra, ele não vai ter nenhuma dimensão. Esse é sobre... Professor, Diga. lá no slide, lá eu estou acompanhando aqui, essa resolução não colocou lá, também, né? também não tem, também estou procurando. Não vou colocar não, é porque vocês têm que procurar depois, né? Aí eu coloco na aula e depois... A aula está sendo gravada, professor? Aí tá, e às vezes é pra tá, né? Só que como deu aquela queda, eu não sei se ele registrou a outra, tomara que registre a próxima. Mas é isso. Porque senão... Os dados que tem é para vocês conseguirem fazer, né? Quem já pegou hidráulica 1 e hidráulica 2 piorou, já era para saber isso decorado já. Mas como teve alguns problemas também, a gente tem que passar de novo, né? Mas vocês vão ver que vai bater no print screen da tela, qualquer coisa, né? Vai bater no print screen aí. Tá bom. Bom, a gente tem E sobre D, vai dar esse valor de 0,01, só que isso a gente já viu várias vezes, e aí vem o nosso número de Reynolds. Ó. Ele é V vezes D dividido pela viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática, a gente tipicamente utiliza esse valor aí de 1,01 vezes 10 a menos 6. Velocidade a gente já obteve, diâmetro a gente tem. Então, a gente obtém facilmente esse número de Reynolds. Qual o problema, né? Às vezes a gente não tem a velocidade e a vazão, e aí vocês vão ter que obter isso de outra forma. Aí a gente tem lá o diagrama de Rose, que a gente consegue usar também. Só que eu nem vou trazer aqui o diagrama de Rose, né? Quem pega hidráulica 1 e hidráulica 2, a gente trabalha um pouco com ele lá. Bom, o número de Reynolds dá esse valor aí, 914.000, né? 851. Só que aquele nosso diagrama de Moody, ele trabalha nessa notação científica, né? Então, eu corri a vírgula para o lado esquerdo aí, uma vez, duas, três, quatro, 5. Então, fica 9,14 vezes 10 à quinta. Quer dizer que ele está dando mais ou menos esse valor aí de 914.000, né? Se eu não considerar as casas decimais ali, mas ele está dando 9,14 vezes 10 à quinta. O importante daqui, né, que eu queria mostrar para vocês é isso. Como vocês obtêm aí no diagrama de Moody. Pô, o 10 à quinta está nesse ponto aí, né? Então, eu localizei ali meus 10 à quinta. 10 à quinta, ele está dizendo que é o quê? 100.000, né? 10 à quinta é 1.000. 10 ao cubo é 1.000. 10 à quarta, 10.000. 10 à quinta, 100.000. Beleza. Se você tem 10 à quinta igual a 100.000, o número 2 ali, ó, é 2 vezes 10 à quinta, 200.000. O 5 vai ser 500.000. O nosso número é 9,14, né? Então, 914.000. Ele está um pouco antes desse 10 à sexta, que é 1 milhão, tá vendo? Então, 10 à sexta é 1 milhão ali, ó. O nosso 914 está um pouco antes dele. Eu pego e subo uma linha aqui na vertical até aquele ponto do nosso E sobre D, que era 0,001. E ele dá naquele ponto ali do lado esquerdo do nosso gráfico, tá vendo? Achando aquele ponto ali, vocês estão achando o fator de rugosidade da equação universal. Eu calculei ele pela calculadora usando a equação de Colebrook-White, né? Quem quiser usar a equação de Colebrook-White, eu acho que eu vou fazer um videozinho mostrando como usar a equação de Colebrook-White para vocês verem que é bem fácil. E quando eu apliquei ele, eu achei esse valor de 0,01997 para o fator... pela tabela é melhor, né? É melhor saber pelo outro. É porque, normalmente, ela tem ela é aplicada conforme um determinado número de Reynolds, né? Ela é válida entre o número de Reynolds. Só que, normalmente, ela é aplicada para o nosso sistema de abastecimento de água. Então, consegue aplicar ela facilmente. É bem fácil. Eu passei aqui em 1 minuto, você faz ela. Se quiser, depois só compara com o gráfico, né? Aí eu fiz das duas formas. Só que não para fazer um videozinho explicando, vou tentar fazer. E no fim, eu sei que vai dar essa perda de carga aí de 19,32 metros. O que ele está te dizendo é que ele está perdendo essa pressão no sistema. Imagine que você numa determinada cota de 100 e sua água está escoando por essa tubulação toda que ela passou. Quando ela passar por toda essa tubulação, supondo que você está no nível plano, né? Esse ponto, ela vai perder toda essa pressão de 19,32 e chegar num determinado nível. Claro que a gente tem que ir em outro lugar e a gente vai ver isso quando estiver analisando redes, né? A gente vai comparar com os terrenos, com as posições e tudo mais. Mas esse ΔH vai ser a perda de pressão que a gente vai ter à medida que sua água caminhou com os dados do exercício ali.
Bom, tem esse exercício 2, eu só vou passar bem rápido, pessoal. É a equação de Hazel-Williams tem esses dados aí de 3.765 metros, 400 milímetros, 725, e ele dá essa diferença de reservatório de 9,85. A gente já viu que é a nossa própria perda de carga. Quando você substitui na equação de Bernoulli lá algumas características, vocês vão perceber que a perda de carga, né, considerando que ele está chegando em 2 pontos, que a velocidade a gente nem vai considerar, vai ser justamente a diferença de posição entre os pontos. Por isso que a perda de carga aqui é 9,85. Beleza. Eu só queria mostrar essa questão para vocês, que é para quem não lembra, né, como isolar expoente de uma determinada variável. Como eu estou querendo a vazão, eu substituí todos os valores aí, substituí todos eles. Isolei o que estava embaixo, eu passei para cima multiplicando, e o que estava em cima eu passei para baixo, né? E sobrou meu Q elevado a 1,85. Como é que eu isolo esse Q elevado a 1,85? Eu isolo colocando o inverso dele do outro lado lá, tá vendo? Então era mais por isso que eu queria mostrar essa questão, mas para quem esquece essas coisas, né? De como isolar algo com expoente. Ah, porque lembra lá quando vocês têm um Q ao quadrado, por exemplo, vocês diretamente sabem que o Q vai ser igual a raiz do outro valor, né? Só que raiz é igual a 1 dividido por 2. Se aqui fosse um Q ao quadrado, ele ficaria 1 sobre 2, que é a mesma coisa que raiz, né? Mas nesse caso aí, é 1,85, é só você elevar 1 dividido por 1,85. Você consegue isolar essa Q, que é o valor que a gente quer de vazão, né? Quando a gente calculou esse Q, obteve esse valor aí de 0,125 metros cúbicos por segundo. E posteriormente a gente só quer a velocidade. A velocidade a gente aplica na equação da continuidade e obter esse valor aí de 1 metro por segundo. É 0,99 alguma coisa, eu aproximei para 1, né? Aproximei para 1 metro por segundo aí. Beleza. Para vocês verem que é muito simples essa parte de adutora, né? É tudo que a gente viu em hidráulica 1, hidráulica 2. Então, não é para ter muita dificuldade. É isso que vocês vão fazer na empresa de saneamento quando tiver que aplicar os equacionamentos corretos, lembrar de fazer as conversões corretas quando tiver litro por segundo, para Hazel-Williams universal, converter para litro por segundo, diâmetro sempre usar em metro, né? E o resto é obter coeficiente de rugosidade da tubulação, entre outras coisas, e é bem fácil de obter. Bom, essa questão aí, o diâmetro a gente vai ter escolhido com base nesse critério econômico, então a gente tem que considerar algumas características lá quando a gente estiver adotando esses diâmetros. Cada diâmetro ele passa uma determinada vazão, não é? A gente tem características lá, tem várias tabelas, ele coloca a vazão que consegue comportar determinado tipo de diâmetro. E quando a gente estiver dimensionando, a gente vai se apoiar nessas tabelas. Ah, para esse tipo de material aqui, com diâmetro de 500 milímetros, eu passo quanto de vazão, né? Se nossa vazão tiver naquela faixa e puder colocar, a gente vai utilizar o que tiver mais próximo, né? Inferior. Se ultrapassar, aí a gente não pode utilizar, né? Imagine que um diâmetro ele passa no máximo 500 litros por segundo e nossa vazão dá 510. Então, eu posso pegar esse diâmetro que transporta 500 litros por segundo com essa vazão de 510. Aí você vai pegar o diâmetro um pouco superior para contornar esse problema aí. Bom, eu já falei com vocês aí essa característica quanto aos diâmetros, né? Quanto menor ele para uma mesma vazão, em comparado a um diâmetro maior, a gente vai ter elevada perda de carga. É o que eu mencionei com vocês aqui agora. A gente está com umas tubulações de mesmo diâmetro e nessa época do vírus que está tendo aí em todo o Brasil, né? Tem muita gente em casa, o pessoal está consumindo muita água. A empresa de saneamento está sendo obrigada a mandar muita água, está pressionando muito o sistema, colocando muita pressão nele. Às vezes tem lugar que não vai aguentar, ele está com a resistência fraca da tubulação e acaba causando rompimento devido à elevada pressão em determinados pontos do nosso sistema. Só que a gente tem esses problemas aí, ó. Diâmetro maior, a gente necessariamente, se o diâmetro é maior, ele vai ser mais caro. Se o material é um ferro fundido, por exemplo, se você, a cada diâmetro que você vai aumentando, né,
você vai gastando mais material. Se eu estou gastando mais material, a tubulação está ficando mais cara. Então, vai depender do porte da empresa de saneamento em lidar com isso. Normalmente, vocês vão fazer 3 orçamentos aí, identificando para verificar qual a melhor condição. Aí é mais um gráfico dos custos mais convenientes. Eu vou passar para as outras partes aqui mais de cálculo, né? Bom, quando vocês estão com a adutora por recalque, a adutora por recalque é o quê? Aquela que a gente está bombeando, né? É aquela que a gente está fornecendo energia para o nosso sistema, para ele mandar água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, ou para conseguir vencer as perdas de carga que a gente tenha ao longo de um trecho muito grande. A água não consegue chegar, devido a essas perdas, a gente tem que pressurizar o sistema para ela chegar. Bom, quando você instala a bomba, a gente tem essa fórmula de Bresse aí, para ter uma noção do diâmetro da nossa tubulação. E esse diâmetro que vocês têm por essa fórmula, K vezes de quê? Vocês vão obter o diâmetro de recalque. Se vocês lembrarem lá, quando a gente pega hidráulica 2, eu acho, e está tratando de sistemas elevatórios, o diâmetro, quando a gente tem a bomba, a gente tem diâmetro da sucção e diâmetro do recalque. A gente tem que calcular a perda de carga na sucção e no recalque, normalmente porque os diâmetros são diferentes, né? Se os diâmetros fossem todos iguais, a gente conseguia calcular tudo igual. Mas os diâmetros são diferentes. A gente coloca um diâmetro maior na sucção. Então, se essa fórmula é para calcular o diâmetro do recalque, o diâmetro da sucção, naturalmente, é o diâmetro que fica superior ao diâmetro que a gente utilizar como recalque. Então, eu calculei o diâmetro de recalque de 100 milímetros. O diâmetro da sucção da bomba vai ser de 125 milímetros, algo assim, entende? Então, é o diâmetro um pouco superior para evitar alguns efeitos de cavitação, entre outras coisas. Aí, cavitação, eu acho que eu já falei em algum momento, quando aquela pressão de vapor que a gente tem, né? A pressão na entrada da bomba, ela fica abaixo dessa pressão de vapor aí, do nosso sisteminha. Então, quando ela fica abaixo da pressão de vapor, o que é que acontece? Ela passa do estado líquido para o estado gasoso e, consequentemente, ela vai implodir lá na parte alta da bomba quando a pressão volta a subir. Aí a pressão volta a subir, ela passa do estado gasoso para o estado líquido. E aí fornece muita energia, né? Podendo causar lá problemas no nosso rotor da bomba. Então, é um fenômeno bastante interessante esse da cavitação aí. Quando a gente tem... que são as duas formas que a gente tem de passar água do estado líquido para o estado gasoso, né? Ou você eleva a temperatura, lembra, passou de 100 graus, né? A nossa água começa a sair do estado líquido para o estado gasoso. Ou com essa alteração da pressão do nosso sistema. Se a pressão ficou abaixo da pressão de vapor, pronto, minha pressão baixo, a sua água passou de um estado líquido para o estado gasoso. Acontece isso, só que depois, quando ela passa de novo para o sistema de alta pressão, ela volta para o estado líquido, gerando muita energia, né? E aí você tem o processo de cavitação na nossa bomba, que a gente não deseja que ele aconteça, né? Esse K aí, normalmente usa esse valor de 1,2. Tem na norma técnica de vocês os valores adotados por ele, já tem uma fórmula específica, considerando o número de horas, entre outras coisas lá. Depois a gente vai dar uma olhada lá. Bom. Uma média, ó. Diga, Volpato. Depois tu explica direitinho para a gente quais são os exercícios que a gente tem que entregar hoje para ti. Esses que tiver aqui na aula e um que eu passei lá referente a... E o que eu coloquei lá no Moodle. Eu coloquei lá no Moodle um determinado exercício. No fim lá tem atividade e no fim tem um exercício com um link para vocês irem lá no IBGE. E aí vocês vão no IBGE, vai no site do IBGE, tem todas as capitais do Brasil, né? A ideia é vocês... Tá, e esse vai entregar hoje? Não, na semana que vem. Tá, não. E hoje? Qual é que tem que entregar hoje? Tem algum? O de hoje são os das aulas passadas, né? São os que estavam das aulas que passaram aí. Tá, mas eu já te entreguei, no caso. São aqueles que eu já entreguei? Isso. Isso. É aqueles que teria que entregar até hoje, então. Até hoje, aqueles lá. Eu achei que ia ter alguma atividade em aula para entregar. Não, assim, essa aula não... Eu vou fazer depois um questionário, né? Eu vou montar então tá, não. Tá. Aí eu vou colocar um questionário no Moodle para você responder em determinado horário. Eu vou fazer algo assim. Tá. Quantos exercícios são, professor? Total, de hoje? O de hoje eu não lembro quantos são, não.
Só olhando as aulas. É uma incógnita, são 4 ou 5. Eu olhei, tinha uma teórica ali que era para fazer em casa ali, que é como construir uma barragem subterrânea, aquilo ali é para fazer também? O que tiver lá de exercício faz. É porque essa aula eu acabei não dando a de subterrânea, mas se puder fazer, ótimo. É porque a de subterrânea tinha uma planilha no final que era o que eu queria que vocês fizessem, né? Mas para vocês guardarem para vocês, que é um teste de poço. E ali está bem autoexplicativo como fazer na aula que eu coloquei. Por isso que eu nem fiquei muito estressado em passar ela, né? Porque se vocês replicarem tudo lá, vocês conseguem montar aquela planilha de Excel que eu coloquei lá. Aí é mais para vocês terem mesmo, porque pode servir no futuro, né? De algum jeito, se for trabalhar com isso, pode estar precisando aí. Beleza. Diga. Ia falar alguma coisa? São da aula... Jéssica. Da aula 1 tem 2 exercícios que são em cálculo e 2 dissertativas. E da aula 2 são só 2 de cálculo, é isso? Eu não lembro, é uma de população, né? É do sistema de população, a maioria a gente já fez aqui. É mais para ter um padrão de vocês. E no fim eu vou pegar e montar tipo uma prova de vocês, né? Só que vai utilizar essas coisas que vocês fizerem. Se vocês já tiverem feito, não vão ter dificuldade nenhuma de fazer a prova. Algo tipo uma prova. Entendi. Mas são vários exercícios que vai pegar tudo isso que a gente fez. Quem fizer vai se dar bem, quem não fizer vai... Tá. Manejo. Diga. Olha só, não ficou bem claro ainda para mim. Tem aquela tabela lá do IBGE, tá? Eu abri ela lá. Mas ali tem a população até 2000 e alguma coisa, tá? Milhões, né? Ali são milhões. A população são das capitais, são populações grandes ali. Sim, tá, mas até o ano de... Eu vi ali que tem até o ano de 2010. Isso, desde 2010, tá? O que tu queres, então, no exercício? Que a gente veja qual é a vazão, o quanto que precisaria fornecer de água para as populações até que ano? Até 2045, né? O que vocês vão fazer ali é aplicar cada um método de estimativa de população, o aritmético, o geométrico e o da curva logística, e vão obter 3 populações para 2045. E para cada uma delas, aplicar aqueles cálculos para vazão na adução, na ETA e no sistema de distribuição. Mas se você fizer para uma delas só, usando os exercícios anteriores e dando um duplo clique, você já consegue fazer para todas as outras, se tiver tudo interligado, né? É bem facilzinho de fazer. É mais para vocês testarem mesmo, para vocês verem. É muito dado, parece que é muita coisa, mas é rapidinho. Se você aplicar, fizer uma fórmula bem feita do exercício anterior, você só pega o que utilizou no exercício anterior e coloca a célula no lugar, naquele exercício, e dá um duplo clique, ele já replica para todas as células abaixo, né? Vai ser bem rápido. Depois a gente vê um pouquinho ele lá. Vou continuar aqui com essa... Se cair de novo, tem um link 3 lá para quem quiser continuar ainda, né? Mas vamos lá para frente. Bom, pressão de trabalho, a gente vai estar trabalhando com essas características. Por que é importante a pressão na rede? Por que a gente fica trabalhando com tudo isso, né? Imagine, cada tipo de material, ele resiste a um determinado esforço. Imagine que o vidro de vocês, na casa de vocês, se bater no vidro, ele quebra, né? Assim, facilmente. Agora, imagine algo de ferro na casa de vocês. Se a gente for bater, ali a gente quebra o braço da gente, a parede da casa da gente. A mesma coisa a tubulação. Cada uma delas resiste a uma determinada pressão. E justamente porque disso a gente tem critérios a serem seguidos, né? A gente não pode ter uma pressão muito alta, porque imagine que a casa sua, a sua casa é de PVC. E vamos dizer que a resistência do PVC seja muito baixa. Se você coloca uma pressão muito elevada no sistema, o PVC da casa de vocês vai estourar todo. Então, a empresa de saneamento, ela tem um critério que ela tem que fornecer para o seu sistema de pressão. Quando a gente trata de adutoras, às vezes vai estar passando de pontos muito altos para pontos muito baixos,
e às vezes as pressões são muito elevadas, a gente tem que colocar um material que resista a essa elevação de pressão, a essa pressão muito elevada, né? Imagine um desnível de 200 metros, 300 metros. Então, a gente sabe que a coluna d'água aqui está dando a pressão no nosso ponto, né? Então, está um ponto muito alto e minha rede está aqui embaixo, 300 metros abaixo aqui. Então, se o nível d'água está pressurizando o sistema, essa parte baixa está com muita pressão. Quer dizer que a tubulação daqui, da parte de baixo, ela tem que ser muito resistente. Se ela não tiver resistência grande, ela estoura. E aí, a gente tem os critérios para ser estabelecidos e todos os cálculos que a gente faz é justamente para determinar as pressões em vários pontos da rede. A pressão vai estar variando em função do terreno da gente, né? Aí a gente vai avaliar terreno e o quanto ela andou e perdeu de carga. Aí, se ela anda e perde carga, vai diminuindo a pressão. Se é muito baixo, ela ganha pressão, né? Então, tem várias coisas assim que a gente vai analisar quando estiver tratando de redes de água. E é bem interessante lá. Bom, a gente então tem essa pressão de serviço admissível, pressão máxima de serviço para o nosso sisteminha. E quando a gente faz nosso projeto, a gente tem a nossa pressão hidrostática em regime permanente lá, quando não varia ao longo do tempo as características, né? Pressão máxima de cálculo, então tá tudo preenchido lá no nosso sistema. A gente tem essa pressão máxima dele lá. Essa aqui do golpe de Ariete, a gente verificou em hidráulica 2, é quando a gente tem aquela sobrepressão, né? Imagine que você colocou uma válvula, tá meu reservatório em determinado ponto, aqui, vamos ser um sistema de bombeamento, né? Algo assim. Eu estou mandando água aqui para esse ponto aqui de cima, estou mandando água, beleza, mandei. Em algum momento, meu sistema aqui, eu paro a energia dele. Ele para a energia, parou de mandar energia, a água não vai subir mais. O que estava aqui em cima, ela vai retornar, né? Se ela retorna, a água que estava na parte de cima, porque a gente parou de dar energia, ou eu paro ela, ou ela vai voltar para a minha bomba e vai fazer a bomba funcionar como turbina, né? E isso a gente não deseja. Ou pode estourar algo na frente. Nisso, para evitar que aconteça, a gente coloca a válvula de retenção em algum ponto para evitar que esse retorno da água venha causar danos lá na nossa rede. E isso vai causar uma sobrepressão. A gente trabalha isso em hidráulica 2, eu não vou trabalhar muito na disciplina, mas a gente vai trabalhar mais à frente. E tem essa sobrepressão na rede. A pressão fica mais elevada do que o normal ainda, né? E esses golpes de Ariete que a gente chama pode estar causando alguns prejuízos aí na tubulação de vocês. Bom, a gente trabalhou já essas questões de tubulação em paralelo. Diga. Ô, professor, desculpa, mas só que ficou uma dúvida, a gente está conversando aqui. A avaliação vai ser esses exercícios que a gente está entregando, ou tu vai fazer uma prova e essa prova será baseada nesses exercícios? Vai ser todos esses exercícios, só que no fim eu vou passar mais exercício como se fosse minha prova. E esses exercícios finais, ele vai ser a junção de tudo, sabe? Só que vocês vão fazer online, só que vai ser minha junção de tudo que vocês virem aí na disciplina. Tá. E esses exercícios que a gente está entregando vale nota também? Sim, sim. Ele vai ser usado para essa nota. Tá, entendi. O do final só vai ser um aditivo, viu? Quem não entregar esses exercícios vai tomar nota mais baixa. É bem simples. Tá, entendi. Show. Obrigado. Valeu. Bom, rede em paralelo... Acabando a aula. Se tem o terceiro link lá, quem quiser vai para o terceiro link, né? Quem quiser vai para o terceiro link lá, que quando acabar eu vou me mudar para ele. Quando acabar aí vocês... Se não conseguir entrar, o Volpato me avisa, né? Ou outra pessoa me avisa aí. Se não conseguir entrar no outro lá. Só que é 9 horas o outro que eu coloquei.